Olá pessoal, eu vou estar resolvendo aqui o segundo exercício teste que o professor Alexandre passou em aula, o exercício 2.93 da lista 2. Eu vou estar resolvendo ele de uma forma diferente da que eu fiz no vídeo anterior, porque eu achei que o vídeo anterior ficou muito longo, ficou muito maçante assistir, cheio de pausas e tal. Foi meu primeiro vídeo, eu não gostei do método que eu utilizei, resolvi mudar. Dessa vez eu já resolvi o exercício inteiro e eu só vou comentar cada passo da resolução. Eu acho que assim fica mais rápido e dinâmico, e quem só enroscou numa parte já pode bater o olho, parar o vídeo, olhar onde errou e não precisa assistir inteiro. Economiza tempo para vocês, né? Porque no outro exercício ficou muito, no outro exercício que eu resolvi ficou muito demorado. E às vezes a pessoa só ficou com uma dúvida no final, tem que assistir 16 minutos ou pular 16 minutos, é muito chato. Então eu já vou tentar fazer isso de uma forma mais rápida e dinâmica. Bom, vamos lá. Lendo o enunciado do exercício. Dois carros A e B se deslocam ao longo de uma linha reta. A distância de A ao ponto inicial é dada em função do tempo por x de AT é igual a alfa t, mais beta t, com alfa valendo 2,6 metros por segundo e beta 1,2 metros por segundo ao quadrado. A distância de B ao ponto inicial é dada em função do tempo por xb de t igual gama t quadrado menos delta t ao cubo, com gama valendo 2,8 metros por segundo quadrado e delta igual a 0,2 metros por segundo ao cubo. Vamos lá, primeira pergunta dele, item A. Qual carro está na frente logo que ele sai do ponto inicial? Bom, gente, o carro que estará na frente, como está escrito aqui na resposta, será aquele que tem o maior valor de velocidade, ou seja, aquele que tem a maior velocidade assim que começa a contar o tempo, é aquele que vai estar na frente. Então, para acharmos isso, a gente tem que analisar a velocidade, e que nos foi dado apenas a função horária do deslocamento de cada carro. Para acharmos a velocidade, a gente vai ter que calcular a derivada da função. Aqui já está calculado. Quem não lembrar das regrinhas, no final do livro tem lá as regras de derivação, algumas regras de derivação e de integração, mas esse daqui são bem tranquilo. Bom, vamos ver lá. A função era alfa t mais beta t quadrado. Alfa t derivando fica só alfa, em função de t. E derivando beta t quadrado, cai o 2. O expoente menos 1 fica t, fica 2 beta t. O mesmo procedimento a gente faz para a velocidade b. Então a gente vai lá, deriva a função horária de deslocamento do carro B, onde é gama t quadrado menos delta t ao cubo, fica 2 gama t menos 3 delta t ao quadrado. Ok? Quem não estiver sabendo fazer essa derivação ainda, essas regrinhas simples, dá uma olhada no caderno, dá uma olhada no final do livro. Se não estiver entendendo os procedimentos dessa parte, pode me procurar, ou pode procurar o professor. Eu estou aqui no LFCT, para quem não sabe, a sala 41, aqui na Unesp. Perto dos laboratórios de física computacional, é a última sala. Pode vir aqui que eu dou uma força. Mas é bem simples. Depois que pega o jeito, isso daqui vai ser automático para vocês vão ver. Então, continuando o exercício. Bom, para t igual a 0, a nossa velocidade de A vai ser igual a alfa, porque 2 vezes beta vezes 0 vai ser 0, sobrando apenas alfa. Então, para o instante t igual a 0, o carro A vai estar partindo com a velocidade de 2,6 metros por segundo. Analisando agora a velocidade do carro B para o instante t igual a 0. No instante t igual a 0, como os dois componentes
da função são dependentes de t para t igual a zero, ele vai estar parado, 0 metros por segundo. Portanto, logo que os carros eles saem, o carro A está na frente, porque a velocidade dele vai ser maior que a do B instantaneamente. Porque no instante para t igual a zero, ele já vai partir com 2,6 metros por segundo. O carro B vai estar parado, ele vai estar a 0 metros por segundo. Ok? Essa daí é tranquila, talvez a maior dificuldade seria a derivação. Sem problema. Espero que tenham entendido. Qualquer coisa, pausem o vídeo e analisem de novo. Tentem repetir, fazer o cálculo, treinem as derivadas. Bom, é isso aí. O item B. Em que instante os carros estão no mesmo ponto? Bom, gente, para os carros estar no mesmo ponto, as suas funções de deslocamento têm que assumir os mesmos valores, ou seja, elas têm que ser iguais. Então, para resolver, a gente basta igualar a função de deslocamento do carro A à do carro B. Aí a gente vai ter a seguinte equação aqui: alfa de t mais beta de t quadrado é igual a gama de t quadrado menos delta de t ao cubo. Para facilitar as contas, nós podemos dividir todos os termos por t. Aí fica alfa mais beta t igual a gama t menos delta t quadrado. Rearranjando a equação e isolando, igualando a zero, nós vamos ter delta t quadrado mais beta menos gama t mais alfa igual a zero. Eu estou resolvendo ele usando gama, beta, alfa e tal, porque fica mais limpo na resolução e só substituir os números no final. Porque se for substituindo os números direto já, se eu colocar lá o valor de beta, o valor de gama, o valor de alfa, fica um pouco mais confuso, porque são números quebrados, vai ter vírgula, não sei o que, vocês podem confundir. Eu recomendo também fazer dessa seguinte maneira, deixar tudo em função de alfa, beta e depois substituir só no final, como eu faço aqui, que eu acho que é uma dica mais fácil, porque fica uma conta mais limpa. Então vamos lá. Isso aqui é uma equação de segundo grau. Bom, para resolver uma equação de segundo grau, todo mundo usa Bhaskara. Então a gente usa. Eu não calculei o delta, já coloquei a fórmula dentro da raiz já. Quem não entender, dá uma olhada lá no caderno, mas isso daqui eu acho que todos sabem. Porque isso daqui é básico, gente. Vocês têm que saber isso daqui, resolver equação de segundo grau é o essencial. Sem saber resolver equação de segundo grau, vocês não vão a lugar nenhum. Quem não está lembrando, já esqueceu, faz tempo que viu, retoma lá, gente, procura os cadernos de matemática. Porque se você não saber isso daqui, você não faz nada. Sinceramente, não faz nada. Então vamos lá. Então fica menos b, nosso caso o b vai ser beta menos gama, mais raiz de delta, o nosso delta é o b quadrado, que é menos beta menos gama ao quadrado, menos 4, vezes a, o nosso a é delta, vezes c, o nosso c é alfa, dividido por 2a, ou seja, 2 delta. Substituindo os valores, isso daí faz na calculadora tranquilo, vai dar 5,73 segundos. Essa é a primeira raiz da função. A segunda raiz da função, está aqui a formuleta, aqui de novo, era menos raiz de delta, agora era mais raiz de delta, perdão, agora é menos raiz de delta. Substituindo, vai nos remeter ao tempo 2,27 segundos. Ou seja, para os tempos acima, os carros A e B têm a mesma posição. Então, para esses instantes, eles vão ter a mesma localização no espaço nessa reta. Eles estão andando em linha reta, então eles vão compartilhar a mesma distância à origem. Eles vão estar lado a lado. Bom, esse é o item B. Também, assim, nada agravante. Você entendendo que eles têm que estar no mesmo lugar, igualando as funções, basta resolver uma equação de segundo grau. Talvez a sacada seria dividir tudo por t para facilitar as contas. Porque senão você vai ter uma raiz cúbica, aí você vai ter que trabalhar com
vai ter que achar 3 raízes resolvendo uma equação cúbica e uma vai ser 0. Então, não é interessante fazer isso. Esse jeito é mais fácil, dividindo tudo por t. Essa daí é a sacada desse item B. Dividiu tudo por t, ficou fácil calcular. Vamos para o item C, então. Em que instantes a distância entre os carros não aumenta nem diminui? Bom, para não haver variação na distância dos carros, ambos devem ter a mesma velocidade, ou seja, suas funções de velocidades devem ter o mesmo valor. Isso não vai remeter que eles estão na mesma posição, mas sim que a distância entre eles não varia. Eles vão ter a mesma velocidade, mas a posição pode ser diferente ou pode ser igual, mas a distância entre eles não varia. A gente quer saber esse instante. Então, esse instante vai ser os que as velocidades são iguais, ou seja, ok? A gente já calculou no item A função velocidade. Então, nós substituímos, igualamos a de A e a de B. Substituímos aqui os valores. Alfa mais 2βt é igual a 2γt menos 3ΔT quadrado. Rearranjamos a equação. Igualamos a 0. E como a gente fez no item acima, resolvemos a equação de segundo grau. Vai ser um pouquinho diferente da outra, lógico, né? Porque agora a gente está tratando com a velocidade. Aí a gente calcula o tempo 1, o tempo 2. Substituindo os valores, nós vamos encontrar que o primeiro tempo é 4,3 e o segundo instante, o segundo tempo, é 1 segundo. Bom, gente, aqui tem que tomar cuidado só na hora de calcular, né? Porque aqui eu coloquei direto, mas eu recomendo que vocês calculem parte a parte. Primeiro calcula o que está dentro da raiz, depois tira a raiz, depois soma ou subtrai do valor de cima aqui que está fora, e depois, por final, divide tudo. Quem dá para fazer aqui na calculadora científica, dá para fazer direto. Tem que usar bastante colchetes e tal, e parênteses para separar as coisas, porque se você errar isso, o resultado é muito fácil errar quando você tenta trabalhar com tudo. Quem sabe armazenar na memória pode ir armazenando e depois soma os termos. Mas quem quiser for fazendo junto com o papel, eu acho mais fácil mesmo ir fazendo passo a passo, termo a termo, soma esse valor, soma aquele valor, tira a raiz, que aí não tem erro. Então, como nós já resolvemos aqui, no instante 1 e 4,3 a distância entre os carros não varia, porque nesses instantes eles têm a mesma velocidade. Qual é essa velocidade? Ele não pede, mas se você quer descobrir, é só catar o valor desses tempos, substituir na função, e você vai saber o valor da velocidade. Tranquilo? Belezinha. Último item, item D. Em que instante os carros A e B possuem a mesma aceleração? Bom, gente, como a gente já sabe, a aceleração é derivada da função velocidade em relação ao tempo. A derivada da função velocidade do carro A vai ser 2b. A gente tem a função dela aqui, que era 2β. Como nós vemos aqui, era alfa mais 2βt, derivando, fica 2β. E a do carro B vai ficar 2γ menos 6ΔT. Igualamos as duas acelerações, que ele quer saber qual instante que eles possuem a mesma, ou seja, qual instante que as acelerações são iguais. Substituindo uma função, vai dar uma função do primeiro grau, muito tranquilo, isola o t, a gente vai ter essa relação, vai dar 2γ menos beta dividido por 6ΔT, substituindo os valores, nos vai remeter ao tempo de 2,67 segundos. Neste instante, os dois carros A e B possuem a mesma aceleração. Isso não implica que eles terão a mesma velocidade e a mesma posição. Eles só terão a mesma aceleração. A mesma velocidade eles terão nesse instante que a gente calculou no item C. E a mesma posição no item
B. Ok, esse foi o exercício que o professor passou. Talvez agora esteja mais fácil. Para quem não foi bem, prestar atenção, sacar essas... Tem na mente isso, essa relação que a derivada em relação ao tempo da função horária do deslocamento é a velocidade, a derivada da velocidade em relação ao tempo é a aceleração, vice-versa, a integral da aceleração é a velocidade, a integral da velocidade é o deslocamento e assim por diante. Treinar bastante equação do segundo grau, equação do primeiro grau. Treinar mexer na calculadora, porque é muito fácil, muito fácil mesmo errar número na calculadora. Não sei se está nervoso, está com pressa, bate o número. Então, se faz por partes, como eu disse anteriormente, é mais fácil, evita erros. Entendeu, gente? Essa é a dica que eu tenho para dar para vocês, tá? A resolução. Quem não entendeu ainda, pode me procurar o professor. Eu queria o feedback de vocês, se vocês preferem desse jeito, ou do jeito do vídeo anterior, passo a passo, falando, escrevendo. Eu acho que assim é mais dinâmico e mais rápido, mas no outro talvez possa ser mais fácil para quem não está entendendo nada, eu não sei. Eu queria o feedback de vocês. Se vocês não estão entendendo nada nem do outro jeito que foi o vídeo anterior, nem desse jeito que eu fiz esse vídeo agora, por favor, escrevam também. Eu tento fazer um terceiro jeito, até todo mundo está satisfeito, ou pelo menos a grande maioria. Eu recomendo que vocês vão na quinta-feira nas aulas de monitoria, porque esse daqui, coincidentemente, foi um dos exercícios que a gente resolveu lá. Quem está em dúvida, não deixa para depois, gente. Não espera chegar a prova, tira as dúvidas já, porque vocês não têm só Física 1, vocês têm cálculo, que é uma matéria pesada, tem geometria analítica, que também é uma matéria não é tão trivial, eu acho que a mais abstrata de todas seria geometria analítica, é difícil, eu tive dificuldades na minha época de graduação. Então não esperem acumular, não esperem chegar perto da prova, vão lá, tira as dúvidas, tenta fazer, não conseguiu uma, pula exercício. Em relação às listas de exercício, tenta fazer todas, se empacar num, não fica tentando não, pula para o próximo, porque vocês viram, se eu me lembro bem, o primeiro teste do professor foi um dos primeiros exercícios da lista, esse daqui, se eu não me engano, é o último exercício da lista, então tenta varrer a lista toda, se empacou em um, pula, depois junta uns 3, 4 exercícios, procura o professor para tirar dúvida. Senão, complica, gente. Se for deixar para só perto da prova estudar, aí enrola. Entendeu? Espero que tenha ajudado o vídeo. Quem gostou, dá um like. Quem não gostou, dá um dislike. E, por favor, entre em contato. Tudo de bom para vocês. Boa sorte, bons estudos.